no Pérola do Mar. E tem alguns funcionários que moram no Banco da Vitória. Eles pagam 2 passagens, eles vêm, se saltar na cabeceira, eles só pagam até a cabeceira do aeroporto, ele tem que descer ali, né? E tem que ir o resto de pé. Agora, se ele comprar, você veja que absurdo, se ele comprar por Nossa Senhora da Vitória, que vem direto, que não para ali no posto, aquele posto Pontal, ele pode comprar e tem que saltar dentro do Nossa Senhora da Vitória e andar 3 quilômetros para o Pérola do Mar. Tem que fazer isso, é outra viagem. Então você vê as coisas como tem que mudar. Realmente, amigo, essa questão dos ônibus, eu tenho que fazer a minha-culpa, estou repetindo, eu não sou candidato a mais nada. Agora, a gente realmente, nós somos omissos nessa questão desses ônibus. Esses camaradas está na hora de mudar esse negócio. Ainda referente ao terminal, pessoal, terminal de transbordo, vamos ouvir aqui o problema. Quem utiliza o terminal sabe do que eu vou falar. Aquilo ali fede. Aquilo ali tem uma área ali da antiga construção da fábrica que infelizmente tem sido utilizado ali para fazer necessidade física, porque as pessoas ali utilizam o terminal, principalmente quem tem problema de incontinência urinária, fazem ali, fica um fedor horrível. Eu já vi cada situação vexatosa para mãe de famílias, presenciar o cidadão ali, ir lá utilizar aquele espaço, mas ele tem que utilizar. É outra pauta que a gente tem que colocar dentro da mesma pauta lá, é o banheiro, para quem utiliza o espaço, e a limpeza. As empresas podem contribuir com isso. Se a prefeitura não está com condições no momento, está na hora também das empresas contribuir com o espaço de limpeza. Vou ser justo com um funcionário da Via Metro, que quando ele está ali no plantão dele, a parte dele, quem quiser comprovar, pode ver. O funcionário despachante da Via Metro, ele limpa aquela parte dele ali, diferencia-se dos outros. Não estou dizendo que ele é melhor do que ninguém, ele faz isso. Não é a obrigação dele fazer, mas ele faz isso. Mas, infelizmente, no modo geral, o terminal fede. É importante a gente estar colocando essa situação, porque o lixo, rato, e principalmente, que eu acho que é triste, principalmente para um cidadão ter que utilizar ali o mato, ou então uma senhora de idade que tiver problema de saúde, não tem um local para fazer suas necessidades. É só isso. Adailson, presidente da Associação Doador de Ônibus. Boa tarde a todos, pessoal. Ademir, como o Socorro falou em relação à união, né? Realmente o grupo está reunido para conquistar esse espaço. Infelizmente, como o senhor falou, que o senhor tem o pensamento de também estar junto com o Reúne, o senhor está, mas tem muita gente que está do lado de lá que não estão realmente com o Reúne, através dessas ações agora de retirar novamente ele de lá. Certo? Hoje de manhã eu vim para ver o movimento e uma mãe de um dos meninos que estão aqui, com lágrimas nos olhos, certo? Relatando para mim que de ver o filho ali deitado no colchão, no meio da rua, que quem estava lá dentro já poderia ter resolvido a situação há muito tempo. E é verdade. Certo? Vê pelos dados, vê pelas leis. Por que não cumprir elas? Que país é esse nosso, cara? Entendeu? Deixa eu concluir. Na última reunião, eu falei sobre os pontos de ônibus. Lá na reunião. Talvez a pessoa responsável não me respondeu o que eu perguntei a eles, que a responsabilidade era do município. Mas vou voltar a perguntar a vocês, vereadores. Nós pagamos antecipado, à vista. É a única empresa que recebe dinheiro dessa forma. Né? Recebe dessa forma. Quem é o cliente? Quem é o cliente das empresas? Não é isso? Então por que não colocar pontos de ônibus de qualidade na rua, certo? Para atender a população. É o único serviço público que a gente paga diretamente, né? Aí a responsabilidade do ponto de ônibus é da prefeitura, certo? Por quê?
a prefeitura. Eu queria entender por que a prefeitura, já que o recurso vai para a empresa. Porque se todos que estão aqui, né? Todos que estão aqui têm seus consultórios, o que ele faz? Coloca sua cadeirinha filmada para receber quem? São eles. Nós somos os clientes da empresa. Nós merecemos respeito e qualidade de serviço. Estou falando aqui como presidente dos seguradores, do lado coletivo, do que a gente ouve lá, do ponto de ônibus, o que os jovens estão fazendo hoje. Muitos gostariam de estar aqui, mas talvez não estejam aqui por repressão, medo até de ser, porque trabalha na prefeitura. Muitos têm medo de vir para aqui, certo? Da forma que eu fui colocado lá na primeira reunião também, que eu fui ameaçado, né, porque eu sou funcionário público federal, certo? Talvez quem me ameaçou não sabe o serviço que eu presto hoje para a comunidade, ou ele tem consciência disso e usou dessa palavra, que é a forma de intimidar, mas ele não vai me intimidar não, porque eu tenho no meu contra-cheque aquilo que eu faço na minha comunidade, serviço social, ok? Só questão de ordem, nós vamos ter que entregar esse auditório, esse plenário, às 17 horas à Faculdade de Ilhéus, estava apresentado com eles. Então quem for fazer uso da fala, faz assim, objetivo, para poder a gente, né, encerrar, eu vou sair, porque a gente vai ter que entregar. Eu só queria dar uma resposta da Ilson. Ó, você falou sobre a liminar para você sair. Eu vou lhe dizer agora, o judiciário julga que é conveniente para ele. Tem gente com câncer, que está aí, pedido por mim, prótese, para amputar, para fazer a ressecção óssea e substituir por uma prótese, que tem 6 meses e já está morrendo, na cabeça do juiz, e ele não julgou até hoje. Ele julga o que é conveniente, mas ele vai dar uma liminar para ele. Como ele dá liminar quando é conveniente? Entendeu? Não está nem preocupado com isso. Tem gente aí que precisa fazer ponte de safena, cirurgia bariátrica, tem 6 meses, 1 ano, morrendo, e o judiciário não julga. Então, tudo desemboca, sabe que, na impunidade. Esse é que é o problema da gente. Não dá em nada. Eu vou ter que sair, ó. Eu vou ter que sair agora, pode contar comigo. Eu estou me despedindo, vocês não vão me ver mais aqui nessa casa. É agosto, daqui a 4 anos. Daqui a 3 anos. A possibilidade de uma nova eliminação. Então, Vereador, antes que o senhor saia, minha fala é bem simples, objetivo. É o seguinte. Eu me chamo Marcos Vinícius, mas sou conhecido pelos meus amigos como Marcolino, certo? Vamos ver aí. Eu me chamo Marcos Vinícius, mas sou conhecido pelos meus amigos como Marcolino. Eu atuo no movimento estudantil e existe uma contradição aqui na cidade de Ilhéus, que é o seguinte. Lá em Itabuna, o estudante da UESC, lembrando que a UESC é em Ilhéus, o estudante da UESC, ele tem direito ao passe estudantil lá, certo? No entanto, o estudante da FTC e da Unime, que mora em Ilhéus, aqui em Ilhéus não tem o direito do passe. Por que essa contradição? Porque eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. E quem estuda no estadual da UESC, ou na federal UFBA, ou numa Unime privada. Porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. É através do estudo, contribuir para a sociedade. Então eu queria saber o posicionamento de vocês em relação a essa contradição que existe hoje aqui das empresas e da associação das empresas de transporte. Marco, eu tenho um cartão estudantil de Ilhéus e de Itabuna e meu colega não foi ter aqui. Exatamente. E o segundo ponto, eu tenho aqui o cartão de lá de Itabuna. E eu também tenho o cartão daqui de Ilhéus. E meu questionamento para eles para vocês exatamente em relação a isso. Só mais uma coisa, só complementar rapidinho, me dá esse cartão aqui. Eu fui assaltado uma vez, me levaram tudo meu. Quando eu cheguei no sítio, fui assaltado outra vez. Gente, isso aqui não tem chip, não tem nada, é R$36. Por quê? Quem autorizou isso? Quem foi? Em qual momento fizeram lei para autorizar R$36 um cartão de PVC, sem chip, sem leitura? Absurdo, não tem nem o que falar mais sobre isso. Exatamente. Isso é um roubo. E o segundo ponto, fazer a leitura, a carga é de graça. esse é o primeiro. E o segundo ponto que eu queria questionar também os senhores em relação ao seguinte. Nós sabemos que o transporte ele é um direito, porque para a gente ir e vir da cidade, que também é um direito nosso de usufruir da cidade, a gente precisa do transporte coletivo,
do transporte público coletivo. Então, que infelizmente o transporte não é público, diga-se de passagem. Mas eu queria saber também em relação ao seguinte, a essa limitação de passe. Porque eu não vejo lógica nessa questão de limitar, por exemplo, o estudante de só ter no máximo 80 passes. Certo? Eu não vejo lógica nisso. Eu queria saber também o posicionamento de vocês em relação a essa limitação e em relação a essa contradição de estudante só porque estuda na Unime e na FTC não tem o direito de ter a carteirinha de passe aqui da Cidade de Deus. Ô, gente, é uma questão de ordem. Vamos respeitar a fala da pessoa, tá certo? De uma pessoa que está com a palavra, para que a gente possa compreender e fazer a leitura do que a gente precisa trabalhar. E questão dispersa para o que a gente está proposto aqui. O vereador Lucas quer dar a palavra, ele vai ter que sair, né? E aí depois Morgana vai falar. Boa tarde. Eu tenho acompanhado o movimento desde o início. Até tentei colaborar algumas vezes. E fico feliz em saber. Fico feliz em saber que tem vocês hoje representando na rua o povo, a gente aqui dentro também na rua, mas eu acho que essa questão do valor da passagem, a gente estava falando, estava conversando com o vereador Bonito, o vereador Ademir, os ônibus não oferecem, né, para você pagar R$ 2,40, porque eu peguei ônibus até os meus 25 anos de idade. E se puder pegar de novo, eu não tenho vergonha de pegar ônibus hoje nenhuma. Vergonha para mim é roubar. Eu acho o seguinte, justo. Não, vergonha é roubar. Vergonha para mim é roubar. O que acontece? Eles fazem tanta coisa, por que eles não podem diminuir o valor da passagem? Você está entendendo? Ontem mesmo eu fui no Tribunal de Contas e vi lá o mês de abril, R$ 63.360 de transporte escolar. Como transporte escolar se não teve aula? Esses R$ 63 mil foi para onde? Justo, cadê? Entendeu? Então, eu acho que eles fazem tanta coisa porque não pode diminuir o valor da passagem. Isso aí a gente da comissão, a gente tem que ver, entendeu? Independente de oposição ou situação, eu estou aqui para melhorar minha cidade, eu não entrei para beneficiar meu bolso, mesmo porque eu não preciso, entendeu? Eu não sei nem se eu vou sair na próxima, porque a política aqui é tão suja que desanima. E eu não preciso, como o vereador Ivo, o vereador Débora está falando, eu não sei se eu vou sair na próxima. Eu estou desanimado, você está me entendendo? É como eu falei para você ontem, eu falei, naquela hora que eu encontrei com você ali, foi por causa daquilo ali mesmo, não teve jeito, entendeu? Então, eu quero dizer que eu estou feliz por ter vocês fazendo essas manifestações. Inclusive eu participei da que saiu da catedral, que foi para até a ponte, eu fui até a ponte, e lá até 7 horas da noite, entendeu? E queria dizer para vocês que podem contar comigo. Sei que vocês não estão aqui para fazer baderna, nem não são nenhum marginal, entendeu? E nem querem se promover, eu também não quero me promover mesmo, porque eu não sei nem se eu vou ser candidato na próxima. Mas podem contar comigo, eu acho que com a casa toda aqui, mas eu estou falando aqui por mim agora, o que deve é. Porque a gente tem uma sessão amanhã e quer convidar também todos os vereadores, amanhã de tarde, do Conselho da Juventude. Então, aproveitando, viu, vereadores, eu não sei se já passaram a mensagem para você. Amanhã, sábado, amanhã, 10 horas, tem uma audiência pública com o IBAMA lá no Hotel Praia e Sol, no de Marco, sobre uma plataforma que estão sendo montada aí. Usa uma vez e pede. Pessoal, eu também vou ter que eu tenho uma reunião agora às 17 horas. E daqui a chegar lá. Morgana quer falar. Morgana fala. Morgana vou esperar a Morgana colocar e Gurita fazendo o fechamento final. Muito obrigada. Morgana, por favor, antes desse fechamento final e da palavra de Morgana, senhores vereadores,
eu e o Xi, a gente fez uma pergunta aos senhores em relação a tudo que ocorreu, né, a posição dos senhores, a tudo que ocorreu, a truculência dentro lá do palácio. A gente queria saber de vocês a posição antes de que fosse encerrado. Então, antes de Morgana falar, você me permite que eu dê a palavra rápida? Olha, gente, presta atenção. Você não precisa mais de elogios, na verdade, é que tem demais. Eu, graças a Deus, eu sou muito agradecido a Deus que as pessoas reconhecem que vocês estão sendo muito útil para toda a sociedade, né? Eu acho isso maravilhoso. Minha filha, ela, quando começou todas essas manifestações, ela, meu pai, eu vou, você vá, participe, esteja ativa, porque essa é a função de qualquer cidadão. Nossa cidade não tem uma política para o transporte coletivo. Nós não temos políticas públicas do transporte coletivo. Discutir o transporte coletivo de maneira estanque, a gente pode adquirir um avanço ou outro. Mas eu entendo que a partir dessa reunião aqui, nós precisamos construir uma política pública para o transporte coletivo na cidade de Ilhéus, na sua amplitude. Então eu entendo que mais do que essa reunião aqui, é preciso que, num tempo urgente, nós possamos ter aqui uma audiência pública, tá certo? Uma audiência pública, sem horário para terminar, para que nós possamos, dentro dessa audiência pública, sair com todas as proposições necessárias para se transformar em projeto de lei, que for projeto de lei, requerimento, indicações para os setores de competência, para que a gente possa construir uma política pública do transporte coletivo na cidade. Nós sabemos que os reclames são muitos, existe a questão básica, que é o preço da passagem, que é o carro-chefe das discussões, mas existem tantos outros reclames que estão pautados aqui nessas laudas e que foram colocados também por várias pessoas aqui que precisam ser o quê? Processadas na casa que é de vocês, que é a casa do povo, e ser transformada em leis, o que for para transformar em lei, e assim sucessivamente. Na audiência pública, a gente tem a presença o quê? Dos representantes do transporte coletivo de Ilhéus, os donos de empresas, convocados nessa casa, secretário municipal, enfim, para que nós possamos, Conselho Municipal de Trânsito, para que a gente possa, junto, discutir com equilíbrio, com maturidade, com transparência o transporte coletivo, e aí a gente construir, tá certo, uma política pública para o transporte coletivo do nosso município. Então, acho que isso tem que ser urgente. A partir desse documento que vocês nos entregaram aqui, eu vou, com a Comissão de Transporte, Aldemir e o vereador Lucas, pedir para nós nos reunirmos na segunda-feira para propor essa audiência pública, e aí a gente convida todos a cidade, convoca quem tem que convocar, para nós tratarmos disso, dessa abrangência. Não nos furtando, claro, de analisar o documento que vocês nos entregaram e procurar, de maneira urgente, responder a vocês também oficialmente sobre essas questões que estão aqui, que vocês estão interpelando, tá certo? Então vocês vão ter essa resposta urgente. Eu vou só acabar aqui, ligar para os dois vereadores da comissão, pedir para nós nos reunirmos na segunda-feira para juntos analisarmos esses documentos e aí passarmos para os outros colegas e definirmos uma linha de ação para a questão da política pública do transporte coletivo. Eu acho que essa é a maneira mais madura que nós podemos encontrar para que possamos ter não só esses avanços, mas tantos outros que é necessário aqui no nosso município. Segundo, não admitimos, hipótese alguma, truculência. Tratar você de truculência, não vamos, porque nós vamos estar postos para poder estar junto com vocês, negociando isso aí de truculência não.
Entendeu bem? Nós não concordamos com isso, porque, primeiro, que vocês não são bandidos, não são marginais, vocês são pessoas esclarecidas que estão lutando por causas extremamente justas em nossa cidade. Então, pessoas assim não podem ser tratadas de suculência, tem que ser tratadas com respeito. Então, podem contar conosco nessa questão, porque nós não vamos admitir nem pela polícia que tenha nenhuma reação com vocês de truculência, nem pelo governo municipal, nada disso. Tudo bem? Vocês podem ter certeza que esse é o nosso posicionamento. Tá certo? E só queria dar uma parte. a parte aqui é o vereador. Uma complementação. Também não concordo, vocês contam comigo com isso. Nós não concordamos nem no passado. Imagine hoje, nós na nossa democracia jamais vamos permitir que trate as pessoas dessa forma. Mas eu queria assim, queria mais. Quero mostrar a você que não tem nada a ver porque eu faço a posição do governo. Gurita é líder do governo aqui, prefeito da Oliveira. E eu gostaria, Gurita, porque o prefeito não nos atende também. Eu digo isso que já tentou várias audiências, enfim, o fato de ser oposição, ele não abre para dialogar. O problema dele, a gente vai seguir o nosso caminho. Mas para que a gente possa parar com esse passe, que a turma está aí, foi feito um encaminhamento, o governo prometeu cumprir isso, não cumpriu, foi estabelecido um prazo, não chegou o prazo. Eu queria pedir, se não fosse o caso, de fazer uma comissão da Câmara de Vereadores para abrir o diálogo com o prefeito, porque não está conversando com o movimento, não está conversando, para que a gente pudesse ser intermediário desse processo. O que é que essa turma quer? Essa turma quer um processo, não, um documento público, está falando da concessão pública. E daí, depois desse documento, continuar o diálogo com o prefeito, porque é isso que eles querem, ser recebidos, tratados como cidadãos que são, e a gente poderia estabelecer aqui para eles uma comissão para abrir o diálogo e dar uma resposta a essa coisa, que eu acho que vocês precisam disso. É isso que eu queria contribuir. O pessoal vai ter que sair, porque eu tenho uma reunião agora. Oi, não sai para gente respondendo o que Mário falou, tudo que deve estar falando agora da truculência também. Eu acharia que isso não deveria nem ter acontecido. Primeiro, se tivesse o diálogo e na resposta imediata daquilo que se foi solicitado. Só isso, porque é um documento público, eu acho que é de direito de todo cidadão, entendeu? E tem pessoas que vão ser beneficiadas com esse movimento, que nem sabem o que está acontecendo aqui, que moram na zona rural, e que isso eles vão ser beneficiados. Como nós todos, né, velho? Então, pessoal, era isso. Me perdoe, é porque eu marquei 5 horas. Você topa fazer essa parte dessa comissão, a turma aqui, para poder fazer? Eu até vou também. Eu acho que tem que ser feito, mas vamos basear no que o presidente da comissão de transporte está colocando, que é o Gurita, e ele vai ver a audiência e marcar para ver o caminho. Não está falando da audiência não, porque só quando recebe. Estou falando do imediato, não, para a gente estar dialogando. Da documentação e a articulação. Não, dialogar com o prefeito. Diálogo, abrir uma comissão e conversar com o prefeito. Pedindo para a gente. Mas deixa a Morgana falar. Pelo amor de Deus, o pessoal está me ligando aqui. Tá me ligando aqui. Gente, vamos ouvir a colega, por favor. Gente, tem pouco tempo. Vamos ouvir a colega, por favor. Queria pedir para que a gente colocasse realmente um caráter objetivo nessa reunião e tem algumas sugestões para isso. Né? A primeira sugestão, então, é essa, de que principalmente os vereadores que estão aqui, os vereadores que compõem a comissão de transporte, façam esse papel de interlocução com o prefeito e criem um espaço em que a gente consiga fazer essa interação. Com o prefeito. O segundo pedido é que essa comissão de transportes peça a apresentação dos balancetes das empresas em caráter imediato para a comissão. Né? Porque a gente não é só o movimento daí que vai estar pedindo, mas a comissão de transportes também vai estar pedindo, e que além de pedir os balancetes, que essa comissão também peça pela implantação de uma comissão de fiscalização do transporte urbano. Né, que seja composto também por essa própria comissão de transporte, que não pode se eximir dessa responsabilidade de fiscalizar o transporte urbano. Né, então essas são duas coisas que podem ser feitas em caráter imediato. A terceira coisa, terceiro item, na verdade, desculpe, de criar a comissão de fiscalização do transporte urbano, a ser composto por prefeitura, comissão de transporte... Comissão de transporte coletivo, desculpa. Está escrito na carta. Está escrito na carta.
Está aqui na carta. Isso, está na carta. A outra questão também, no artigo 273 da Lei Orgânica, diz que a administração pública deverá dispor de lei complementar reguladora das atividades de transporte coletivo no município de Ilhéus, observadas as disposições constitucionais pertinentes e a presente lei orgânica. Nós não temos conhecimento de nenhuma lei complementar reguladora do transporte coletivo no município de Ilhéus. Então, essa comissão tem que fazer isso o mais rápido possível, né, que use essa audiência pública para ter insumos para formar essa lei de transporte, mas não é uma lei que só vai trazer para o legislativo novamente o fato, né, da decisão do aumento ou da diminuição da passagem, mas todas as outras questões que devem ser reguladas e que não são reguladas atualmente. E um último pedido que eu tenho é a cláusula 7 do contrato com a Via Metro, por sinal no seu parágrafo 6º, diz que a concessionária se obriga a manter, durante a vigência da concessão, frota com idade máxima de 7 anos e média de 5 anos. E eu fui informada recentemente que a Câmara, no passado, alterou a data limite dessa frota para até 14 anos ou 15 anos. E eu queria saber né, de quem que foi a proposta desse projeto de lei e se a gente pode pedir a revogação imediata também desse projeto de lei pela comissão, né, porque ela coloca o usuário numa situação de extremo desconforto, como já foi, e de segurança, como já foi apresentado aqui nas fotos que foram trazidas. Né, então são essas as questões que eu acredito, que o Reúne Ilhéus também, que a Câmara de Transporte e a Câmara de Vereadores podem fazer em caráter imediato, que é a Comissão de Transportes. Obrigada. Perfeito, ótimo. Essa última aí que você falou agora, está aqui também nessa pauta? Não, não está. Eu queria, por favor, o que não tiver aqui, me passar por escrito, porque eu sento com a comissão, é o que eu falei, nós vamos ter essa audiência pública, vamos consensuar essa audiência pública, e a partir da audiência pública, a gente, o que for emenda, né, a lei, a emenda a projeto de lei substitutiva, enfim, a gente faz a emenda e aí a gente aprova aqui. Tem que votar por 10 anos, 10 anos está bom demais. Pedir o balancete das empresas. Não, isso aí é urgente. É imediato. Isso aí não independe das sessões. Não, da comissão não vamos fazer imediatamente, segunda-feira. Eu vou ligar para essa reunião segunda-feira para nós oficiarmos isso direitinho e entregar. Existe a possibilidade de que esteja sendo solicitado a liminar para a retirada dos jovens ali. Por favor, peço para que isso seja esquecido, revogado, porque o que está acontecendo é que eles estão provando que o centro da cidade pode, inclusive, ser preservado e nem precisar ter veículo aqui rodando. Exatamente. Eu acho isso perfeito. Então, não está impedindo nada. Sobre isso, Ivo. Todos nós juntos. Vamos varrer agora essa galera amanhã. Peraí, rapidinho, seu pedido. O menino quer falar. Nós antes agora vai ter que encerrar, porque a gente vai ter que entregar. Tá, só um minutinho, que é caráter de objetividade. Pessoal, por questão de ordem, vamos escutar aqui o pessoal para encerrar. Por favor, estão saindo. Pedimos também que, sobre essa reunião, para além da entrega de um novo documento, com tudo que foi contemplado hoje para vocês, um ofício, uma carta-resposta pública também, para a gente ter em mãos a respeito da reunião de hoje. Vocês podem produzir isso e nos encaminhar, ou então nós viemos pegar aqui em caráter de urgência também, para podermos ter esse documento sobre a reunião de hoje. Levanta aí, gente. Fala. Vai, fala. Licença. Pediu aqui o jovem Alisson, vai falar aqui. Fala assim, só para encerrar. Pode falar, 0680. É só para encerrar aqui, já foi colocada a possibilidade de uma liminar ser aprovada que nós tínhamos que nos retirar do local ali. Como os senhores disseram que essa daqui é a Casa do Povo, queria saber se tem a possibilidade de, se a liminar realmente for aprovada, os senhores nos apoiar em a ocupação nesse local aqui. Presidente. Não tem que pedir permissão, não. Isso não se pede permissão. Só um apoio, porque ele disse que é Casa do Povo. Nós somos atingidos. O atingido é lá. Usar o prédio da Câmara não vai dar resultado, não. Não, mas tem que ter um local. Tem que continuar, pessoal, nas mediações da prefeitura, do povo e a gente lá fora. Aqui não tem recesso, não dá em nada isso aqui. Vamos terminar o momento mais importante. A entrega.
documentos. Eu peguei o telefone de Morgana aqui, eu vou reunir a comissão e a gente liga. Certo, os documentos presidente recebeu o documento. vão ser entregues a vocês. Tira a foto Pelo contrato de concessão. Vamos tirar uma foto de todos aqui. Aqui está o contrato de concessão. Todos os documentos foram entregues. Edital de licenciamento. Vereador, qual o prazo que a gente tem para organizar essa interlocução com o governo municipal? Eu vou fazer uma ligação e eu te retorno. Assim que eu tiver a posição, eu retorno com você. Eu vou, a partir de agora, eu vou tentar isso. Viu? Eu vou tentar ativar isso aí. Vou ligar. Todas as terças e quartas. Todas as terças e quartas deveria ser assim, hein? O reunião vai ser assim. Gente, vamos lá para tirar essa foto. Bora, reunião.